Atenção, porque a Receita Federal apresenta o balanço final da maior ação de combate à venda de produtos contrabandeados realizadas no Brasil. As mercadorias foram apreendidas no centro da capital paulista. E a minha querida Fernanda Trigueiro acompanha tudo de perto. Fernanda Trigueiro, tá quase virando boa tarde, mas ainda bom dia. Bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Marcão. Bom dia para você, bom dia a todos. A gente acompanhou, Marcão, a coletiva aqui da Receita Federal que trouxe aí o balanço dessa grande operação. Você falou realmente, Marcão, que é uma operação muito grande, mas é a maior da história de toda a Receita Federal em todo o território nacional, uma operação de combate ao contrabando. Só para você ter uma ideia, a gente mostra aqui para vocês todos esses pallets com parte do material que foi apreendido. Aqui a gente tem mais ou menos, Marcão, uns 20 pallets. Segundo as informações aqui dos auditores fiscais, são 5.000 pallets como esse que foram apreendidos. 2.000 toneladas, então, de material, o que acabava movimentando aí ao comércio ilegal, a venda desses produtos contrabandeados, 2 bilhões e 100 milhões de reais. Então, quer dizer, realmente é muito dinheiro. Vou conversar agora com o Alan, o auditor fiscal responsável por essa operação. Alan, bom dia para você. Como é que foi feito esse trabalho? Ele se concentrou principalmente na região do Brás e também da 25 de março? Bem, bom dia a todos. Essa ação foi planejada já tem alguns meses, ela conta com o apoio da Prefeitura, junto com a Receita Federal, esse trabalho. Alguns colegas vieram de outras regiões, inclusive, para apoiar ela. Ela teve duas frentes, uma aqui no Brás, desse lado aqui de São Paulo, e outra no centro. A ação foi, então, abordando shoppings sucessivamente durante o mês de novembro até agora, o início do mês de dezembro, chegando a esse resultado aí de mais de R$1 bilhão em reais de mercadorias apreendidas. E agora, com todo esse material que foi retirado, então, desse mercado ilegal, principalmente desses estandes, você mesmo tinha falado que são cerca de 2.000, 3.000 estandes que foram, que faziam essa venda desse produto ilegal. Qual que é o próximo passo? O que vai acontecer com todos esses produtos? Bem, os produtos, a Receita Federal procura parceiros para poder, conforme o caso, ocorrer a descaracterização ou reaproveitamento do material mesmo, fruto da destruição, de alguma maneira sustentável e correta aí, conforme os princípios aí de ESG. E em relação às pessoas fiscalizadas, você tem um processo administrativo aí que apura a perda dos produtos e também aí a questão do encaminhamento da representação criminal para o Ministério Público Federal. A maior parte desses produtos que foram apreendidos, essa maior parte é realmente falsificada ou tem alguns que são originais, mas que acabaram entrando no nosso país de forma ilegal? Mais de 90% do que foi apreendido nessa ação são mercadorias falsificadas. Aí tem um residual aí de 10 a 5% que são mercadorias ou que não têm nenhuma marca ou que de fato eram de alguma maneira legítimas, mas entraram de maneira clandestina no país e não tem a documentação fiscal. Marcão, a gente sempre fala aqui no Primeiro Impacto da importância de operações como essa, até porque muitas vezes o consumidor, a pessoa que vai até esse comércio popular e compra um produto contrabandeado, um produto falso, ele acaba realmente estando aí facilitando e ajudando o crime organizado, né, Alan? Perfeito, isso é uma economia do país, perde muito com esse tipo de compra, Você perde empregos qualificados, você perde investimento externo, você perde o desenvolvimento de marcas nacionais que inclusive podem depois ser exploradas fora do país. Marcão, uma outra questão também que a gente sempre acaba levantando aqui no Primeiro Impacto, principalmente quando a gente vê essa parte de vestuários, de roupas, tem essa preocupação social. A gente sabe que muitas pessoas são carentes, muitas pessoas, principalmente nessa época do ano, precisam aí de roupas, precisam receber essas doações. E a gente estava falando aqui então com os agentes da Receita Federal, porque grande parte, principalmente das vestimentas, hoje são mobilizadas então para esses projetos, né, Alan? Isso, nós procuramos parcerias, por exemplo, com a administração penitenciária ou com aí realmente os eventuais destinatários mesmo, associações, entidades aí beneficentes, para poder receber esse material e descaracterizar ele para poder doar, ou uma outra instituição ela recebe, descaracteriza e aí ela doa aí para a pessoa necessitada final. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Marcão, volto com você, então a gente mostra para vocês ao vivo, aqui em primeira mão, essa grande operação da Receita Federal, a maior da história da instituição em relação aí no combate ao contrabando, Marcão.